A paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os comentários do Novo Testamento, né, do N.T. Wright, né? Vou falar um pouquinho sobre esse material, o porquê que eu comprei esse material e vou estar mostrando por dentro como é este material, a didática dele, né, para que os irmãos aí possam tirar as suas dúvidas sobre esse comentário bíblico, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal, deixe o seu comentário, o seu like, se for possível, né? Compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã, ok? Eu comprei o Novo Testamento inteiro do N.T. Wright, como vocês podem ver. Então ele é dividido Mateus para todos, Atos para todos e Paulo para todos. Ele vai e tem Apocalipse, né? Tem mais um aqui, Apocalipse para todos, ok? E aí completa-se o Novo Testamento inteiro, ok? Eu comprei esse comentário bíblico, por quê? Porque ele tem uma proposta de trabalhar o Novo Testamento inteiro de uma forma expositiva, né? E isso me agrada bastante, né? E foi por esse motivo que eu comprei este comentário bíblico do N.T. Wright. Eu tenho lido, estou lendo, né, na verdade, ele. Quando ele chegou, eu li alguns capítulos, né, de cada volume, e gostei bastante do que eu li. Sinceramente, eu gostei bastante do que eu li. Eu percebi que a, a proposta que esse material aqui ele passa para a gente realmente vou arrumar aqui a iluminação para ficar melhor, tá? A proposta do material realmente foi atingida, tá certo? Na forma expositiva que ele vai trazer o entendimento aqui e a forma que ele vai estar utilizando. O material é um material com muita excelência, capa dura, tá certo? Ó, muito bem feito, tá certo? Ele não é um livro grande, como os irmãos podem ver. Geralmente, tá? Eu vou pegar aqui, porque assim, o que acontece? Depende de cada livro, ele pode ser em dois volumes ou em um único volume. Então, por exemplo, aqui, Mateus, ele é dois volumes, tá vendo? Mateus é em dois volumes. Esse daqui é do capítulo 1 ao capítulo 15 e aqui do capítulo 16 ao 28. São dois volumes, tá? Vou deixar esse daqui aqui, que é o que eu vou estar apresentando. Em Marcos é um único volume, Lucas um único volume, o Evangelho de João são dois volumes, Atos dos Apóstolos dois volumes, Romanos dois volumes, e os demais em um único volume, tá bom? Eu vou mostrar o de Mateus porque todos os outros seguem-se o mesmo padrão, tá bom? É o mesmo padrãozinho para que os irmãos possam estar tendo a mesma ideia. Depois eu vou mostrar eles aqui. Não dá para mostrar todos porque são 18 volumes, o vídeo vai ficar muito grande. Não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é mostrar o que esse comentário tem para oferecer, o porquê que eu comprei ele, por que eu indico esse material para os irmãos, ok? Eu vou abaixar um pouco aqui, certo? Para ficar mais fácil aí a gente tá mostrando agora o material. Como eu disse, ele é capa dura, uma excelente qualidade, tá bom? Ele é um material que você pode levar para qualquer lugar, porque ele não é um material grande, não ocupa muito espaço, ok? Muito caprichado. Thomas Nelson aí tá de parabéns. Você abre aqui, olha o capricho, né? Jesus aqui na Santa Ceia, né? Muito bonito realmente. No final dele também, olha, tem aqui também, né? Achei assim um capricho, um primor, diga-se de passagem. Então, abrindo aqui, tem aqui a contracapa, né? Mateus para todos, né? Novamente contracapa. Aqui a ficha catalográfica,
Aqui vem uma notinha, né? E aqui vem o sumário. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a Thomas Nelson teve o capricho de fazer um sumário realmente bem separado. Ou seja, você pode ler ele. Eu estou fazendo a minha leitura do Novo Testamento neste material aqui, tá bom? Eu já vou mostrar. Mas assim, se você quer ver algumas... como ele está separado por capítulo e versículo, eles tiveram o cuidado de fazer um índice bem detalhado, então você consegue encontrar as passagens de Mateus pelo índice mesmo, tá bom? Olha o tamanho do índice, tá bom? Bem detalhado, bem feito, bem caprichado, eu achei isso muito bom. As editoras têm que ter esse cuidado realmente, tá? E essa editora teve realmente esse cuidado. Vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver melhor, tá? Então, ó, veja, ó, do 1 ao 17, ele sempre trabalha assim. Então, como os irmãos podem ver, ele é um comentário que vai fazer a sua exposição de capítulo por capítulo e versículo por versículo, só que agrupando os versículos e não pulando versículos nos capítulos, né? Como acontece às vezes na Bíblia de Estudo. Às vezes a Bíblia de Estudo não vai comentar um determinado versículo e pula ele a sequência e vai para o outro, né? Este material, ele não faz isso. Então, por exemplo, Mateus, capítulo 1, do 1 ao 17, a genealogia de Jesus. Depois ele vem Mateus, capítulo 1, do versículo 18, porque ele parou no 17, ó, 18 ao 25. Mateus 2, né, capítulo 2, do 1 ao 12. Aí Mateus 2, do 13, né, porque ele parou no 12, ao 23, e assim vai, né? Então eu achei assim um material muito bom que você não perde o bloco de assuntos ali do texto. Ele não vai pular o texto. Porque ali a genealogia ele não vai falar. Ele vai falar, né? Ele vai inserir no bloco conjunto ali de exposição do comentário, ok? Então, abrindo aqui. Aqui vem uma introdução, por sinal, uma bela de uma introdução, tá? Ele traz aqui, antes de entrar no comentário propriamente dito, né? É uma folha amarelada, mas é um amarelo de qualidade, tá bom? É um amarelo, assim, bem de qualidade, eu gostei bastante. Aqui tem um mapa. Então, aqui, o que eu achei interessante? Olha, aqui ele vai trazer o texto bíblico. É uma tradução livre, tá? Do N.T. Wright. Você pode comparar com a sua Bíblia, não tem problema nenhum. Então ele vai trazer aqui é o final. Sempre quando for o final, ele traz essa chavinha aqui, né? Mostrando que é o final. Pode ver que, ó o tamanho, tá certo? Então você acaba lendo a Bíblia de verdade. Você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, o texto bíblico, e depois ele faz o comentário. Sempre que ele vai começar a comentar esse bloco aqui, ele traz alguma experiência de vida dele, o que aconteceu que reflete a esse bloco da palavra de Deus que ele está, esse texto bíblico. Tá? Depois ele começa a comentar o motivo da genealogia. Ele vai trazer todo um pano de fundo sobre a questão da genealogia, né? Às vezes não está inserido no nosso contexto cultural, mas ele vai trazer contexto cultural de outras províncias, de outros países, para o fato, por exemplo, de Mateus ter inserido essa genealogia. Eu achei muito bom isso, né? Não é um texto exaustivo, tá vendo? Ó, tem 2 páginas aqui, né? Pegando aqui o texto, mais essa parte, ele vai comentar toda essa parte aqui e finaliza aqui. Aqui começa do 1 ao 18, ele parou no 17, começa até o 18. Todas essas palavras que estão em negrito, no final do livro, você tem você vai ter aqui as palavras, né? Esse bloco de palavras em negrito, para que você possa estar procurando a parte remissiva, né? Para você entender, por exemplo, batismo, ó, tá vendo? Arrependimento. Ele vai trazer um resumo dessa palavra, do que ele escreveu lá, o que essa palavra expressa, e você pode estar procurando aqui no final e relembrando, né, o que foi falado. Então, eu gostei bastante, por quê? Porque você vai lendo e tendo
ele vai te passando a explicação desse bloco e conjunto de textos na narrativa do próprio texto bíblico, né? Então você consegue absorver melhor isso, né? Para sua leitura, para o seu devocional. E tem muitas informações aqui, muito práticas. É por isso que eu gostei bastante da leitura. É uma leitura bem agradável, bem dinâmica, tá certo? Não é cansativa, não não te traz fadiga na leitura, muito pelo contrário, você começa a ler, você não quer parar mais de ler, tá bom? É como se fosse um comentário bíblico contando uma história, né? Eu achei isso bem interessante. Ele não vai se prender apenas em termos técnicos, mas ele vai comentar de uma forma histórica. É como se você estivesse lendo um livro de histórias. Parece que o texto salta seus olhos, a explicação. Eu não sei se os irmãos conseguem entender ou pegar algum livro, algo que vai contar, vai comentar alguma coisa, mas como se fosse uma história, não propriamente somente teologia. É uma teologia embutido dentro da história. Eu acho que esse é a chave desse material. Eu gostei bastante, realmente. Então ele sempre vai trabalhar dessa forma. Olha, aqui começa novamente, né? Mateus 2. Aqui é onde eu parei, estou lendo aqui ainda, né? A viagem, né, para o Egito. Então ele traz aqui, você vai ler e você não vai perder, que nem por exemplo, ele vai pular um versículo para começar outro. Não, ele está inserido no bloco do versículo, tá tudo lá, a sequência permanece lá, não vai mudar, ok? Então ele segue o mesmo padrão, aí vai para o outro. Muitas pessoas falam assim, José, mas esse comentário ele é de forma resumida. A proposta dele não é, veja bem, a proposta desse material não é um comentário teológico. Se você está procurando material, um comentário teológico não é a proposta dele. A proposta dele é você fazer a leitura do Novo Testamento inteiro, tá certo? Com um comentarista, um comentário que vai trazer o bloco, né? Vai comentar, vai te dar um pano de fundo daquele bloco daqueles versículos, de uma forma assim explicativa, como uma narração de história. Eu acho que é mais ou menos isso daí, ok? Ele não vai ficar debatendo se a palavra do grego, do hebraico, se vem antes, se vem depois, esse tipo de coisa. Às vezes ele dá umas pinceladas, mas não é o propósito dele. O propósito dele é trazer a história daquele versículo, o pano de fundo daquele versículo, para você entender aquele bloco, aquele conjunto do texto que você leu. Então, por exemplo, Mateus, do 1 ao 10, né? Então ele vai trazer aqui, do 3, né? Do 1 ao 10, aqui, e aqui ele vai fazer o comentário do bloco do assunto, né? O bloco do assunto. Então, tem hora que ele vai ter mais comentário, que nem, por exemplo, aqui, 2 páginas, depois já vai para o próximo. Então, você não perde o foco, né? Geralmente, um comentário bíblico, ele vai comentar ali o versículo, às vezes uma palavra, e ele, na sequência, ele perde o foco da sequência, né? Às vezes ele não comenta, ele não continua o processo ali. Esse daqui ele já faz isso. Foi por isso que eu comprei ele, né? Materiais mais exaustivos no sentido de teológico, aí você tem outros materiais. Esse daqui é para você ler o Novo Testamento inteiro, com um comentarista, né? Ele vai estar comentando ali, sempre com blocos de ideias, sempre numa sequência, tá? Ele não vai fugir dessa sequência, por isso que ele é expositivo, né? Por isso que ele é expositivo. É um comentário que tem a proposta de fazer a explicação, mas seguindo o fluxo normal da história, né? Sem se preocupar em ficar picotando para criar uma teologia em cima daquele versículo, né? Não, ele não faz isso, ele faz o comentário em cima do bloco, sempre te dando um pano de fundo sobre aquele bloco que ele está comentando. Então isso ajuda bastante, isso ajuda muito. Eu gostei muito, realmente eu gostei bastante. Está sendo a minha leitura do Novo Testamento em cima deste material. Vai demorar, são 18 volumes, mas eu não tenho pressa, ok? E eu li esse pedaço, só esse pedaço de Mateus, e eu vou falar, viu? Eu li 28 páginas e é de tirar realmente o fôlego. Gostei muito. É uma linguagem muito bacana, muito boa, traz um entendimento bem legal pra gente, ó, 1 Coríntios,
né? É sempre a mesma coisa, como os irmãos podem ver, ó, tem uma ilustração, muito bonito, né? Ó, muito bonito. Novamente, todos os índices seguem a mesma coisa, tá? Bem caprichado, bem detalhado, né? Sempre com a mesma proposta. O bloco de ideias é o mesmo. Vem aqui a introdução, começa o bloco do texto, né? A tradução do texto e depois começa a explicação, ó, do 1 ao 9. Quando ele vai comentar o próximo é do 10 ao 17. Ele não foge, ele não deixa nenhum versículo de lado, mas ele continua da onde ele parou, né? No versículo seguinte, trazendo o bloco do texto bíblico e depois comentando esse bloco que ele colocou aqui, ok? Do texto. Muito bom, muito bacana. Eu recomendo, se eu recomendo, recomendo. Comprei ele por causa disso, tá? Para que eu tenha aí um material que vai comentar o Novo Testamento inteiro de uma forma expositiva, tá certo? Não perdendo nenhum detalhe da história dos evangelhos, né? De Mateus, né? Até o livro de Apocalipse, ok? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.